Oremos. Ó Deus, que o vosso povo sempre exulte pela sua renovação espiritual, para que, tendo recuperado agora com alegria a condição de filhos de Deus, espere com plena confiança o dia da ressurreição. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Leitura dos Atos dos Apóstolos. Naqueles dias, Pedro se dirigiu ao povo dizendo: O Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, o Deus de nossos antepassados, glorificou o seu servo Jesus. Vós o entregaste e o rejeitaste diante de Pilatos, que estava decidido a soltá-lo. Vós rejeitaste o santo e o justo e pediste a libertação para um assassino. Vós mataste o autor da vida, mas Deus o ressuscitou dos mortos, e disso nós somos testemunhas. E agora, meus irmãos, eu sei que vos agiste por ignorância, assim como vossos chefes. Deus, porém, cumpriu deste modo o que havia anunciado pela boca de todos os profetas, que o seu Cristo haveria de sofrer. Arrependei-vos, portanto, e convertei-vos, para que vossos pecados sejam perdoados. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Sobre nós, fazei brilhar o esplendor de vossa face. Sobre nós, fazei brilhar o esplendor de vossa face. Quando eu chamo, respondei-me. Ó meu Deus, minha justiça. Vós que soubestes aliviar-me nos momentos de aflição, atendei-me por piedade e escutai minha oração. Sobre nós, fazei brilhar o esplendor de vossa face. Compreendei que nosso Deus faz maravilhas por seu servo e que o Senhor me ouvirá quando lhe faço a minha prece. Sobre nós, fazei brilhar o esplendor de vossa face. Muitos há que se perguntam: quem nos dá felicidade? Sobre nós fazei brilhar o esplendor de vossa face. Sobre nós, fazei brilhar o esplendor de vossa face. Eu tranquilo vou deitar-me e na paz logo adormeço, pois só vós, ó Senhor Deus, dai segurança à minha vida.
sobre nós. Fazei brilhar o esplendor de vossa face. Sobre nós, fazei brilhar o esplendor de vossa face. Leitura da primeira carta de São João. Meus filhinhos, escrevo isto para que não pequeis. No entanto, se alguém pecar, temos juntos do Pai um defensor, Jesus Cristo, o justo. Ele é a vítima de expiação pelos nossos pecados, e não só pelos nossos, mas também pelos pecados do mundo inteiro. Para saber o que conhecemos, vejamos se guardamos os seus mandamentos. Quem diz, eu conheço a Deus, mas não guarda os seus mandamentos, é mentiroso, e a verdade não está nele. Naquele, porém, que guarda a sua palavra, o amor de Deus é plenamente realizado. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Aleluia, 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 aleluia. Senhor Jesus, revelai-nos o sentido da Escritura. Fazei o nosso coração arder quando nos falardes. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os 2 discípulos contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir o pão. Ainda estavam falando quando o próprio Jesus apareceu no meio deles e lhes disse: a paz esteja convosco. Eles ficaram assustados e cheios de medo, pensando que estavam vendo um fantasma. Mas Jesus disse: por que estáis preocupados? E por que tendes dúvidas no coração? Vede minhas mãos e meus pés, sou eu mesmo. Tocai em mim e vede. Um fantasma não tem carne nem ossos, como estás vendo que eu tenho. E dizendo isso, Jesus mostrou-lhes as mãos e os pés. Mas eles ainda não podiam acreditar, porque estavam muito alegres e surpresos. Então Jesus disse: tendes aqui alguma coisa para comer? Deram-lhe um pedaço de peixe assado. Ele o tomou e comeu diante deles. Depois disse-lhes: são estas as coisas que vos falei quando ainda estava convosco. Era preciso que se cumprisse tudo o que está escrito sobre mim, na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então Jesus abriu a inteligência dos discípulos para entenderem as Escrituras e lhe disse:
Assim está escrito: o Cristo sofrerá e ressuscitará dos mortos ao terceiro dia, e no seu nome serão anunciados a conversão e o perdão dos pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Vós sereis testemunhas de tudo isso. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caros irmãos e irmãs, as leituras deste domingo lançam a comunidade cristã no âmago da mensagem cristã, no mistério da ressurreição do Senhor Jesus. O Deus dos patriarcas e profetas glorificaram o seu servo fiel, Jesus Cristo, e Deus o ressuscitou dos mortos. Pedro diz: disso nós somos testemunhas. Como eu falei desde o início da oitava da Páscoa, que durante esse tempo a primeira leitura será sempre dos Atos dos Apóstolos. E, na verdade, é um grande ensinamento e uma grande catequese para nós, porque vai nos mostrando gradativamente como nasceu a Igreja. Isso é muito importante para entendermos a Sagrada Escritura e a própria Igreja. Hoje, para um melhor entendimento do texto dos Atos dos Apóstolos, é preciso que saibam em que contexto aconteceu o que está escrito aqui. Na verdade, nós temos aqui um discurso de Pedro, mas em que circunstância ele pronunciou esse discurso? Qual é o seu contexto? Vejamos. Às 3h da tarde, Pedro e João sobem ao templo para rezar e encontram na porta do templo chamada Formosa um coxo, um aleijado, que pedia esmola. Pedro olha para ele e diz: ouro e prata não tenho, mas o que eu tenho eu te dou. É a partir daí que ele faz esse discurso. O discurso é extraído disso aí. O gesto de Pedro desperta admiração e curiosidade entre as pessoas que presenciaram ao fato. Pedro parte de uma experiência feita em nome de Jesus. A cura do aleijado. Como ele disse: ouro e prata não tenho, mas o que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus Cristo, levanta-te e anda. Então, Pedro deixa claro que Jesus está vivo e continua agindo. Então, o Deus que nós pregamos na Igreja Católica é o Deus vivo e não um Deus morto, como dizem por aí. Então, Pedro deixa claro, ele continua vivo e agindo. A ação do apóstolo está em continuidade com a missão de Jesus. Os mesmos poderes, ele cura o aleijado. Jesus passou a vida curando todas as enfermidades. Agora os gestos de Jesus são repetidos nos discípulos, nos apóstolos. Em seguida, Jesus convida a todos à penitência, quer dizer, a conversão dos pecados, para entrar em contato
com o ressuscitado, é preciso buscar a conversão. É preciso a penitência, essa penitência. E convida também a aderir à pessoa e à boa nova do ressuscitado. Depois Pedro esclarece a todos que a cura realizada por ele não deve ser atribuída à sua santidade. E Pedro confirma que o fato aconteceu pela fé em Jesus Cristo. É Ele que cura. Não é o bispo, não é o papa, não é o padre. Muitas vezes nós endeusamos as pessoas. É Cristo que cura. Só Ele cura e só Ele salva. E só Ele salva. Então ele termina o discurso esclarecendo o povo, que o povo queria endeusá-lo. Já por isso, não, o fato acontecido se deu por conta da fé em Jesus Cristo. Então é um sinal visível de que Jesus Cristo está vivo. E Ele está vivo no meio de nós, como vamos ouvir no Evangelho de hoje. O Evangelho de hoje é a continuidade do episódio dos discípulos de Emaús, que de volta para Jerusalém conta aos outros discípulos que Jesus lhes apareceu novamente. E qual é a reação dos discípulos? Ficaram surpresos e espantados. O texto diz, estavam muito alegres, mas na verdade eles ficaram surpresos e espantados. Por quê? Na verdade, eles não acreditaram. Os discípulos encontraram dificuldades em crer na ressurreição. É um fato. É um fato. Eles vão exatamente acreditando gradativamente. E é uma catequese que Jesus faz. Como nós que participamos de uma catequese, vamos conhecendo Jesus gradativamente. E a nossa fé vai crescendo também gradativamente. Tem dificuldades em acreditar. Jesus fica surpreso também e lhes mostra os sinais da paixão. Sou eu, olha aqui, vejam. O mesmo que aconteceu com Tomé. Mas os discípulos vão crescendo na fé e no conhecimento de Jesus, vão fazendo uma lembrança, uma retrospectiva. Não ardia o nosso coração quando ele nos falava das Escrituras, que no encontro com os discípulos de Emaús, no final Jesus praticamente dá uma aula de Sagrada Escritura para eles. E eles relembram depois, eles vão reconhecer os gestos do Senhor na partilha. Na partilha. É por isso, onde se partilha alimento, ali está a presença do ressuscitado. A comunhão é alimento da alma e do corpo. A palavra é alimento, nos fortalece. Para o evangelista Lucas, que é o autor dos Atos dos Apóstolos, Lucas era um homem culto, era um médico, acompanhava Paulo, porque era médico, era uma espécie de um médico particular de Paulo, e vai se catequizando e conhecendo Jesus também, se torna discípulo, não é verdade? Vejam bem, então o Evangelho nos deixa claro que Jesus está vivo, mas para Paulo não é suficiente o testemunho de 2 discípulos. Toda a comunidade vai entrar em contato com o ressuscitado. Jesus não aparece individualmente, aparece a Maria Madalena, mas ele manda que ela vá à comunidade, aos discípulos. Por que Tomé não acreditou? Por conta da falta da comunidade. Eis a importância do domingo, eis a importância de estar na comunidade. Então o Evangelho nos deixa claro que Jesus está vivo.
e continua sendo o centro. O centro é o Cristo, não é o Papa, nem o bispo, nem o padre, nem ninguém. É o Cristo. Nós somos instrumentos falhos, visivelmente falhos. É nesse contexto, precisamente nesse contexto eclesial, do encontro comunitário, na partilha com os irmãos que professam a mesma fé, na escuta comunitária da palavra de Deus e no amor transformado em gestos de partilha e serviço, que nós, os novos discípulos, como os antigos, podemos entrar em contato com Jesus ressuscitado diante dos irmãos. É na comunidade que aprendemos a conhecer o Senhor. É na comunidade que vemos o ressuscitado. Lembram de Tomé? Não acreditou porque não estava na comunidade. Que domingo falava da importância do domingo. Quem não está na comunidade, não vê o ressuscitado, não ouve a sua saudação nem a sua palavra, não prova da sua alegria, não participa da sua paz. Então é fundamental que entendamos isso, a importância da comunidade. É na comunidade que o Senhor se revela, é na comunidade que vamos encontrar o ressuscitado. Eu queria fazer uma alusão ao Salmo, que é muito bonito, eu esqueci, devia fazer logo após a primeira leitura. O Salmo, no canto do Salmo, a comunidade expressa sua confiança ao Deus da história, que defende e salva por Jesus Cristo, vencedor do pecado e autor da vida, sempre a vida. E na segunda leitura, São Paulo afirma que conhecer a Deus é o quê? É guardar os seus mandamentos. Vocês lembram, quando se tratou dos mandamentos, que os rabinos criaram inúmeros preceitos em cima dos mandamentos para os outros cumprirem? Aí vem Jesus, põe por terra tudo. Resume todos os mandamentos em 2, amar a Deus e ao próximo, e por fim em um só, o amor. É o amor que faz a diferença, é o amor que vai nos salvar. Muitas vezes nós andamos atrás de muitas coisas para nos confundir e nos complicar, e muitas vezes nos deixar até neuróticos. Jesus é tão simples, nos mostrando que o amor é fundamental para isso. Então São Paulo confirma aqui que o conhecimento de Deus requer de nós atitudes concretas de envolvimento. Escuta e vivência dos projetos de Deus revelados por Jesus Cristo. Amém. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita, Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. apresentemos ao Senhor os nossos pedidos de filhos e filhas.
Nossa resposta será: Senhor, Deus da paz, ouvi-nos. Senhor, Deus da paz, ouvi-nos. Fortalecei vossa Igreja e seus ministros, para que vosso nome e vossa verdade alcancem cada coração e ele tenha paz. Nós vos pedimos, Senhor. Senhor, Deus da paz, ouvi-nos. Ajudai e inspirai os líderes cristãos, para que sejam firmes na fé e saibam defender a vida, a justiça e a paz. Nós vos pedimos, Senhor. Senhor, Deus da paz, ouvi-nos. Fazei-nos vencer nossos medos e dificuldades, inseguranças e fragilidades, com a certeza de vossa presença amorosa e libertadora. Nós vos pedimos, Senhor. Senhor, Deus da paz, ouvi-nos. Tornai fecunda nossa vida cristã, para que a prática da fé seja um testemunho vivo da alegria pascal. Nós vos pedimos, Senhor. Senhor, Deus da paz, ouvi-nos. Rezemos ainda por todas as intenções apresentadas para a missa de hoje. As súplicas, eu queria acrescentar ainda a oração por Clóvis, que é o nosso vizinho aqui, de 47 anos, que ainda está entubado. Rezemos por ele. As ações de graças também, as ações de graças e os irmãos falecidos. Rezemos por todos os falecidos vitimados do Covid-19. E ainda no silêncio do coração, façamos os nossos pedidos particulares. Tudo isto vos pedimos, ó Pai, por Cristo, na unidade do Espírito Santo. Amém. Bendito sejas, ó Rei da Glória, ressuscitado, Senhor da Igreja. Aqui trazemos as nossas ofertas. Vê com bons olhos nossas humildes ofertas. Tudo que temos seja para ti, ó Senhor. Vidas se encontram no altar de Deus, gente se doa, dom que se mola. Aqui trazemos as nossas ofertas. Vê com bons olhos nossas humildes ofertas. Tudo que temos seja para ti, ó Senhor. Irmãos da terra, irmãos do céu, juntos cantemos glória ao Senhor. Aqui trazemos as nossas ofertas. Vê com bons olhos nossas humildes ofertas. Tudo que temos seja para ti, ó Senhor. Orai, irmãos e irmãs, para que o nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba o Senhor por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para nosso bem e de toda a Santa Igreja. Acolhei, ó Deus, as oferendas da vossa Igreja em festa. Vós que sois a causa de tão grande júbilo, concedei-lhe também a eterna alegria, por Cristo nosso Senhor.
Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. Nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade, é justo e necessário, é nosso dever e salvação dar-vos graças sempre e em todo lugar, mas sobretudo neste tempo solene em que Cristo, nossa Páscoa, foi imolado. Ele continua a oferecer-se pela humanidade e junto de vós é nosso eterno intercessor. Imolado já não morre e morto vive eternamente. Unidos à multidão dos anjos e dos santos, transbordando de alegria pascal, nós vos aclamamos cantando a uma só voz. Santo, 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 Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam vossa glória, ó Senhor. Hosana, 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 Hosana nas alturas. Hosana, 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 Hosana ao Senhor. Bendito aquele que vem em nome do Senhor. Hosana, 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 Hosana nas alturas. Hosana, 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 Hosana ao Senhor. Pai de misericórdia, a quem sobem nossos louvores, nós vos pedimos por Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, que abençoeis estas oferendas apresentadas ao vosso altar. Abençoai nossa oferenda, ó Senhor. Nós as oferecemos pela vossa Igreja Santa e Católica. Concedei-lhe paz e proteção, unindo-a num só corpo e governando-a por toda a terra. Nós as oferecemos também pelo vosso servo, Papa Francisco, por nosso Bispo Fernando, seu auxiliar Limacedo, e por todos os que guardam a fé que receberam dos apóstolos. Conservai a vossa Igreja sempre unida. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos e filhas. E de todos os que circundam este altar, dos quais conheceis a fidelidade e a dedicação em vos servir. Eles vos oferecem conosco este sacrifício de louvor, por si e por todos os seus, e elevam a vós as suas preces para alcançar o perdão de suas faltas, a segurança em suas vidas e a salvação que esperam. Lembrai-vos, ó Pai, de vossos filhos. Em comunhão com toda a Igreja, veneramos a sempre Virgem Maria, Mãe de nosso Deus e Senhor Jesus Cristo, e também São José, esposo de Maria, os santos apóstolos e mártires, Pedro e Paulo, André, Tiago e João, Tomé, Tiago e Filipe, Bartolomeu e Mateus, Simão e Tadeu, Lino, Cleto, Clemente, Sisto, Cornélio e Cipriano, Lourenço e Crisógono, João e Paulo, Cosme e Damião, e todos os vossos santos. Por seus méritos e preces concedei-nos sem cessar a vossa proteção. Em comunhão com toda a Igreja, aqui estamos. Recebei, ó Pai, com bondade a oferenda dos vossos servos e de toda a vossa família. Dai-nos sempre a vossa paz, livrai-nos da condenação e acolhei-nos entre os vossos eleitos. Dignai-vos, ó Pai, aceitar e santificar estas oferendas, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Santificai nossa oferenda, ó Senhor. Na noite em que ia ser entregue, ele tomou o pão em suas mãos, elevou os olhos a vós, ó Pai, deu graças e o partiu, e deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós.
Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Salvador do mundo, salvai-nos, vós que nos libertastes pela cruz e ressurreição. Celebrando, pois, a memória da paixão do vosso Filho, da sua ressurreição dentre os mortos e gloriosa ascensão aos céus, nós, vossos servos e também vosso povo santo, pois oferecemos ao Pai, dentre os bens que nos destes, o sacrifício perfeito e santo, pão da vida eterna e cálice da salvação. Recebei ao Senhor a nossa oferta. Recebei ao Pai esta oferenda, como recebeste a oferta de Abel, o sacrifício de Abraão e os dons de Melquisedeque. Nós vos suplicamos que ela seja levada à vossa presença, para que, ao participarmos deste altar, recebendo o corpo e o sangue do vosso Filho, sejamos repletos de todas as graças e bênçãos do céu. Recebei ao Senhor a nossa oferta. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos e filhas que partiram desta vida marcados com o sinal da fé. A eles e a todos os que adormeceram no Cristo, concedei a felicidade, a luz e a paz. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. E a todos nós, pecadores, que confiamos na vossa imensa misericórdia, concedei não por nossos méritos, mas por vossa bondade, o convívio dos apóstolos e mártires, João Batista e Estevão, Matias e Barnabé, Inácio, Alexandre, Marcelino e Pedro, felicidade perpétua, Águeda e Luzia, Inês, Cecília, Anastácia e todos os vossos santos, por Cristo, Senhor nosso. Concedei-nos o convívio dos eleitos. Por ele não cessais de criar e santificar estes bens e distribuí-los entre nós. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Amém. 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 Rezemos com amor e confiança a oração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso, Que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto, vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade, vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade
piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Felizes os convidados para o banquete nupcial do Cordeiro. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, não sou digno que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. Como de costume, quem for comungar fica de pé, quem não senta-se, para facilitar a distribuição da Santíssima Eucaristia. Minha vida, outro Deus não há. Tu és minha estrada, a minha verdade. Em tua palavra eu caminharei, enquanto eu viver e até quando tu quiseres. Já não sentirei temor, pois estás aqui. Tu estás no meio de nós. Creio em ti, Senhor, vindo de Maria, Filho eterno e santo, homem como nós. Tu morreste por amor, vivo estás em nós. Unidade trina com o Espírito e o Pai. E um dia eu bem sei, tu retornarás e abrirás o reino dos céus. Tu és minha força, outro Deus não há. Tu és minha paz, minha liberdade. Nada nesta vida nos separará. Em tuas mãos seguras minha vida guardarás. Eu não temerei o mal, tu me livrarás, e no teu perdão viverei. Ó Senhor da vida, creio sempre em ti, Filho Salvador, eu espero em ti. Santo Espírito de amor, desce sobre nós. Tu de mil caminhos nos conduzes a uma fé, e por mil estradas onde andarmos nós, qual semente nos levarás. Tu és minha vida, outro Deus não há. Tu és minha estrada, a minha verdade. Em tua palavra eu caminharei, enquanto eu viver e até quando tu quiseres. Já não sentirei temor, pois estás aqui. Tu estás no meio de nós.
Oremos. Ó Deus, olhai com bondade o vosso povo e concedei aos que renovastes pelos vossos sacramentos a graça de chegar um dia à glória da ressurreição da carne, por Cristo nosso Senhor. Amém. Juliana avisou a comunidade que nós tivemos um problema no início. Já comunicou. Tem alguém que esteja nos visitando pela primeira vez? Todos são tem, né? Vamos acolher os nossos visitantes com a salva de palmas, com a nossa oração. Sejam bem-vindos, Deus os abençoe. Quero falar para a nossa comunidade, os que estão aqui, que participam da comunidade mesmo, com a atividade, e os irmãos que estão nos assistindo por meio do YouTube. Vamos iniciar o mês de maio, precisamos da comunidade, precisamos de ajuda para formar as cestas básicas. Nós estamos numa situação não muito boa, a paróquia não está bem, e, aliás, não é a nossa paróquia, todas as paróquias com essa situação. E o bazar também não tem recebido quase nada de doação. É preciso abastecer ou reabastecer o nosso bazar, porque assim ajuda o trabalho de promoção social e ajuda a própria igreja. Então é um apelo que eu faço à nossa comunidade e aos que vêm aqui também por carinho à Nossa Senhora de Belém, ao próprio Cristo, porque gostam daqui. Então faço este apelo para a doação do nosso bazar, que tem nos ajudado bastante, tanto o trabalho de promoção social, como a própria igreja. Nós temos o limite de tempo, então a gente tem que correr, mas eu quero pedir encarecidamente à comunidade que olhe um pouquinho para a nossa comunidade, a comunidade de Nossa Senhora de Belém, que é tão querida por todos os paroquianos. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Deus, que pela ressurreição do seu Filho único, vos deu a graça da redenção e vos adotou como filhos e filhas, vos conceda a alegria de sua bênção. Amém. Aquele que por sua morte vos deu a eterna liberdade, vos conceda por sua graça a herança eterna. Amém. E vivendo agora retamente, possais no céu unir-vos a Deus, para o qual pela fé já ressuscitastes no batismo. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Glorificai a Deus com vossa vida, ide em paz e o Senhor vos acompanhe. Aleluia. Graças a Deus. Deus, aleluia. Todos tenham um santo início de semana. Por sua morte a morte viu o fim, o sangue derramado, a vida renasceu. Seu pé ferido nova estrada abriu, e nesse homem fim se descobriu. Meu coração me diz, o amor me amou e se entregou por mim. Jesus ressuscitou, passou a escuridão, o sol nasceu, a vida triunfou, Jesus ressuscitou.